Boa noite, mais uma vez agradecendo a presença de todos no nosso curso. Nós e o Outro, Figurações Indígenas na Literatura. Obrigada também para quem vai assistir posteriormente em casa. Então, estamos aqui na nossa terceira aula e última aula do curso, porque na próxima aula será o lançamento do livro com a presença do professor Eduardo Losso, da UFRJ, que irá promover um debate também sobre a obra. Então é importante quem fez o curso comparecer, e o lançamento é aberto para outras pessoas também. Então vocês podem convidar outras pessoas, está estendido aí o convite. Bom, lembrando, eu sempre pego o gancho da nossa última aula, né? Então estamos aqui nessa terceira aula para falar finalmente dessa transmutação da figura do índio na literatura para o indígena, de fato com a própria escrita indígena de si. E aí eu sempre gosto de trazer o gancho da última aula, lembrando que na última aula eu falei sobre o olhar desse olhar de alteridade que foi trazido pelos escritores não indígenas a partir de 1960 na literatura brasileira. E aí trouxe o exemplo do Milton Ratum e do Bernardo Carvalho, a Órfãos de Eldorado e Nove Noites, foram as duas obras que eu trouxe aqui para exemplificar, e mostrando aquela visão caótica, aquela visão de horror, aquele choque da colonização, aquela moralidade elástica do homem branco, do colonizador. E agora a gente tem que pensar neste outro branco, porque se o índio é o outro do branco, o branco é o outro do índio, né? Do indígena, no caso, né? Então, eu acho que é interessante esse questionamento, então foi parte também da minha pesquisa, tentar entender o outro lado. Bom, então, se na literatura brasileira contemporânea o indígena é visto assim, dessa forma, pelos escritores não indígenas, o que a gente vê do outro lado? Então, como é que o branco é retratado pelo indígena? E aí eu fiquei surpresa, porque vocês lembram da conclusão da última aula, que o encontro não era possível. Inclusive, isso foi dito até mesmo sobre o livro Maíra, do Darcy Ribeiro, pelo professor Bose. Não existe qualquer encontro possível, conciliação possível entre esses dois mundos nessa literatura, de acordo com essa literatura contemporânea brasileira. E aí a gente pode pensar até em obras mais recentes, como Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que é uma obra que vai falar dessa ideia do feminicídio acontecendo em aldeias, meninas que são retiradas de aldeia e que sofrem feminicídio. Então, no romance dela, uma menina de 14 anos, indígena, morta, estuprada, e aí tem todo aquele realismo que é muito típico da literatura dela, aquelas descrições realistas. E o crime acontece, é praticado por pessoas ligadas à política no norte do país, porque é fato, são histórias que realmente acontecem. Então, ela pegou esse fato muito baseado em noticiários, ela mesma fala isso, né? Além de visitas em loco, ela também utilizou muito material de noticiário para criar esse enredo, e daí ela construiu esse argumento do romance. E aí temos também nesse romance de Patrícia Mello a mesma ideia se repetindo. O indígena está num polo mais fraco, mais enfraquecido, ele realmente não tem acesso aos mesmos recursos judiciários, aos mesmos advogados famosos, promotores, etc., e acaba sendo massacrado. Mas aí, quando a gente vai ler como o indígena vai retratar o branco, temos uma visão oposta. Isso me surpreendeu, porque a alteridade do ponto de vista do indígena é sempre a alteridade da reconciliação possível. E aí eu trouxe uma frase do Ailton Krenak, que está no livro dele de entrevistas, onde ele diz assim: na nossa sociedade não existe o menor abandonado, quer dizer, na sociedade indígena. O menor abandonado foi uma das figuras mais fantásticas que conheci na tradição ocidental. Se uma criança não tem pai nem mãe, ela tem a sociedade. Mas se a sociedade não tem pai nem mãe, aí é o caos. E nós falamos dessa questão da orfandade na última aula, tanto em Órfãos de Eldorado como em Nove Noites, essa ideia de que tem ausência, essa ideia também
da própria ausência do Estado, desse Estado que se coloca como uma força patriarcal, uma força que promete cuidar desses indivíduos, e, no entanto, essa mesma força também é a força que massacra, que fecha os olhos e que utiliza muitas vezes de argumentos para justificar os interesses privados, como nós estamos vendo agora toda essa discussão do marco temporal e tantas outras discussões que vira e mexe acontecem no campo judiciário e que a gente sabe que, na verdade, é para proteger e para beneficiar os donos das terras, os grandes proprietários latifundiários. E aí temos o livro do Cacá Verage Coupé, Todas as Vezes que Dizemos Adeus, foi uma das obras que eu utilizei para procurar essa ideia da alteridade do ponto de vista indígena. E veja só, temos aí também a questão da orfandade, porque esse livro é uma espécie de autobiografia. Nós sabemos que toda autobiografia é também um pouco ficcional, então é importante dizer isso. E aí o Cacá Verá conta toda essa história de um menino, que é ele, oriundo de alguma tradição indígena, que ele não tem mais consciência que etnia é essa exatamente, porque eram chamados de tapuias, todos os indígenas que não eram do ramo tupi-guarani. Então, o grupo dele é chamado assim tapuia, ele tem toda essa perda da identidade, toda essa confusão. E quando eles são retirados da terra e ficam vagando, a mãe dele não resiste, morre, e o pai entra num processo de alcoolismo. E essa também é uma história muito recorrente entre populações indígenas, né? Essa ideia de retirada de terra, de morte, de alcoolismo como fuga. E aí, no trecho da obra dele, e aí eu acho importante também dizer que a obra do Cacá Verage Coupé, embora não tenha sido a primeira obra indígena, foi certamente a primeira obra que ficou mais famosa, porque ganhou mídia na época, nos anos 90, apareceu no Fantástico, nossa, agora indígena escreve e tal. Então, acabou sendo importante também como um marco para a literatura indígena nesse sentido. Vejamos aqui o que o Cacá Verá falou. Mas a mãe não resistiu aos novos costumes e às velhas saudades. Não sei, talvez não tenha resistido à paisagem da vida desmoronando diante dos olhos. Talvez ela mesma não tivesse necessidade de resistir a qualquer coisa. O fato é que ela escolhera morrer cautelosamente, procurando não deixar qualquer marca na lembrança. Então, é importante dizer que também, além dessas mortes que são decorrentes do próprio deslocamento e da própria questão social, muitas vezes temos o suicídio como consequência. Isso é muito comum em diversas etnias indígenas, suicídio em massa, pela própria falta de adaptação às novas realidades ou à cidade, enfim, fruto da injustiça social mesmo, né? Outra obra que eu estudei foi a obra de Daniel Munduruku, que também é um autor famoso, importante, e ganhou já dois prêmios Jabutis. Ele acabou ficando muito associado à questão da literatura infanto-juvenil. Em breve eu vou dizer isso também, explicar melhor sobre essa associação. E o Daniel tem um livro chamado Meu Avô Apolinário, que é um livro teoricamente escrito para criança, mas que eu acho muito interessante para qualquer idade. E nesse livro ele conta como é que foi a infância dele, nascendo em Belém do Pará, com os avós vivendo na aldeia Munduruku. Ele, de tempos em tempos, ia lá na aldeia sempre nas férias e também viveu essa confusão de uma criança entre dois mundos. Ele sabia que era Munduruku, sabia da identidade dos avós, diferente do Cacá Verá, que tinha essa confusão de pertencimento a qual etnia. O Daniel sabia, sempre soube, porém, devido ao bullying que sofria na escola, a todas as perseguições e o preconceito, ele passou por esse processo de tentar esconder, durante algum período, também a sua própria identidade indígena. E aí ele fala como a figura do avô dele foi importante, porque o avô sempre puxava ele para se assumir enquanto indígena. Nós somos isso, sim, não importa o que os outros pensam e tal. E aí, pouco a pouco, ele vai se interiorizando na aldeia e vai assumindo mais essa identidade Munduruku.
E aí ele fala aí como foi também Memórias de Índio, que é um outro livro mais voltado para o público adulto. E aí nesse livro, que é uma autobiografia, ele já conta toda a história dele, desde a infância até o pós-doutorado. E lá ele fala o seguinte: eu era sempre um pereba. Pereba no norte significa é um xexelento, é qualquer um, é uma gíria do norte do país. Não tinha grupo, não tinha amigos, isso na escola. Não tinha aliados, não tinha simpatizantes, não tinha parceiros, enfim, não tinha nada, e isso me colocava como um pária dentro da escola, um pereba. Então, nós vemos aí que a história narrada pelos indígenas com relação ao contato com o branco, mesmo em tempos atuais, é uma história de rejeição. Continua uma história de rejeição, continua uma história de preconceito, continua uma história de desterramento. Contudo, apesar dessas diferenças, eles acreditam na reconciliação possível. Então, diferente lá do que nós vimos na última aula, a reconciliação não é possível para Darcy Ribeiro, para Bernardo Carvalho, para Milton Ratum. Aqui nós temos uma visão oposta. Sim, a reconciliação é possível e nós vamos conseguir pacificar os brancos e vamos conseguir educá-los e ensiná-los o nosso valor. Então, vejamos aqui um trecho, tem um pouco do Kaká, mas tem a minha conclusão. Então, o outro, isto é, o homem branco, não é necessariamente o inimigo a ser flechado, no Kaká Verá. O inimigo não está nominado e se refere muito mais a um sistema de valores deturpados e excludentes. Assim, Verá mostra ao leitor que houve tanto encontros como desencontros, com os não indígenas, que são também imigrantes árabes, judeus ou gentes pertencentes a outras minorias. O outro, na acepção ocidental, não existe para o indígena, sendo substituído por uma ideia de comunidade ou grande aldeia global. Sua literatura é claramente pacifista e otimista, objetivando como que por encantamento amansar os corações dormentes. Então, quando o Kaká fala de desencontros, ele não fala só, o homem branco fez esse mal comigo. Às vezes ele narra pessoas até que são imigrantes, que são de outras etnias, que porventura também tenham usurpado alguma coisa dele e tal. Então, o inimigo não é necessariamente o outro, não é o homem branco, quero dizer. O inimigo é quem está nesse sistema capitalista, quem está promovendo o preconceito, quem está promovendo a discriminação. Então, isso é bastante interessante e bastante antagônico com a visão ocidental, com a visão da literatura ocidental. E aí, quando partimos para o Daniel Munduruku, aí eu trago aqui também alguns trechos mesclados com a minha conclusão. Daniel fala assim sobre a literatura. Nem sei se ela, a literatura, é capaz de mudar o mundo. Sei com certeza que é capaz de mudar pensamentos errados, estereótipos e preconceitos. Ela aproxima mundos, constrói pontes, gera elos, amarra sonhos, faz despontar horizontes. Ela é mágica. Daniel Munduruku assume, pois, nessa obra, que a literatura como que vê a literatura como um instrumento pedagógico, comprometida com a transformação social. E aqui eu estou falando para vocês da tese de doutorado do Daniel Munduruku, que se chama o movimento indígena, o caráter pedagógico do movimento indígena, que foi produzido como livro, né? A tese é de 2012, foi produzida depois como livro em 2016. Então, essa literatura indígena surge aqui no Brasil muito vinculada ao movimento indígena. Então, eu falei para vocês na última aula que no Canadá e Estados Unidos a literatura indígena começa a ser produzida ainda nos séculos 18 e 19, ligada ao romantismo, e que a explicação disso é o próprio mercado editorial. Já existia um mercado editorial forte, diferente aqui do Brasil, que o mercado editorial surge tardiamente, já no século XIX. Tivemos um mercado editorial sempre muito ligado a Portugal, muitos livros que por muito tempo eram impressos lá, inclusive jornais que eram impressos lá e depois veiculados aqui. Isso não aconteceu nesses países que tiveram uma industrialização muito antecipada com relação ao Brasil,
E aí, por conta da própria industrialização, da própria influência da Inglaterra, que, enfim, era foi o ápice da Revolução Industrial, tivemos essa literatura sendo produzida lá, e uma literatura que, nos primórdios, no Canadá e Estados Unidos, estava muito ligada à promoção do protestantismo. Então, por isso que hoje os indígenas de lá rejeitam essa literatura. Ah, mas os nossos parentes escreviam de uma maneira forçada, porque os pastores queriam essas obras para convencer todo mundo a se converter e tal. Mas a gente tem que pensar que hoje também nós estamos, de uma certa forma, sujeitos a um mercado editorial. Nós não temos a liberdade plena. Será que temos, enquanto escritores, a liberdade plena de produzir tudo o que queremos? Então, é um questionamento que eu faço, e eu sempre sou pela defesa de não jogar fora o que foi escrito no passado, não jogar para debaixo do tapete, não escamotear, não cancelar, etc. Eu acho que a gente tem que assumir aquilo que aconteceu e buscar ler de uma maneira não anacrônica. E aí, aqui no Brasil, nós temos essa literatura que já surge a partir dos anos 1980, bem depois, vamos dizer aí, 200 anos depois, né, da norte-americana. Também porque tivemos aí um mundo novo, temos um mundo novo na contemporaneidade, um mundo que abre portas para a diversidade, e que também temos hoje um mercado que está muito interessado em ouvir a diversidade, tanto a diversidade de gênero como a diversidade étnica, além do próprio avanço dos estudos antropológicos. Eu sempre falo isso também, né? Os estudos antropológicos avançaram muito aí a partir do final da década passada, do século passado. A partir de 1980 tivemos uma virada antropológica, com antropólogos que começam a escrever junto com os indígenas, porque até então também os indígenas eram vistos como informantes. E isso foi muito complicado, isso gerou uma série de questões éticas, de questionamentos éticos para a antropologia. E ali, a partir dos anos 80 e em diante, começa-se a ver a antropologia como mais uma narrativa sobre o outro. Então, ali não tem uma verdade suprema sobre o povo guarani, sobre o povo carajá, os craô, não. O que tem é o olhar do antropólogo fulano de tal, a partir da sua vivência, da sua convivência. E abandona-se essa ideia de uma verdade suprema. E aí, a partir daí, nós temos indígenas escrevendo juntos, como, por exemplo, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que foi escrito junto com o antropólogo que ali estava. Então, toda essa ideia abre portas também para a própria publicação dos indígenas. Continuando aqui, segundo essa interpretação do Daniel Munduruku, a literatura se transforma em instrumento de resistência política, pois essa atualização mostra que estamos na Terra para ficar e queremos ensinar nossa maneira de manter o planeta vivo. Queremos gritar para o mundo todo que somos parte e que ainda dá tempo de reverter o quadro vermelho de sangue que foi pintado ao longo de nossa história. Ainda dá tempo. Então, o Daniel fala isso sobre a literatura, essa ideia da literatura indígena como um instrumento de pacificação e de ensinar o branco. Continuando, bom, então vamos falar agora das literaturas indígenas. Então, eu coloquei no plural porque, eventualmente, eu estou falando alguma coisa de Canadá, Estados Unidos, e estou comparando, que foi um pouco o que eu fiz aqui no livro, a partir também do estudo que eu empreendi lá. Eu comecei a ver algumas correspondências entre essas literaturas. São muitos povos indígenas, seria absurdo falar de uma cultura única, temos múltiplas culturas com as suas diferenças. Porém, assim como temos uma grande cultura europeia, se a gente esforçar muito, a gente consegue encontrar alguma coisa por aí, a gente também consegue encontrar alguns pontos em comum aí com essas múltiplas culturas nativas, tá? Dando prosseguimento, então, o primeiro questionamento é sobre o próprio conceito de literatura.
E aí, eu sempre falo isso, que quando eu comecei a fazer o doutorado, as pessoas perguntavam, colegas meus perguntavam, poxa, mas existe isso, literatura indígena? Sério que você está fazendo um doutorado em literatura sobre esse tema? Ah, mas isso não é literatura e tal. Eventualmente, a gente ainda escuta esse tipo de questionamento na academia. Então, parece meio redundante eu estar falando isso, mas é importante porque algumas pessoas ainda não sabem e se questionam. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem um conceito de literatura no Ocidente muito calcado no conceito de ficção, né? A literatura, eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada. Então, a literatura é aquilo que se assume como ficção, até mesmo uma autobiografia, porque é impossível da memória humana lembrar tudo 100%. Muitas autobiografias são escritas por jornalistas, não são escritas pelo próprio autobiografado. E ali sabemos que tem, sim, alguns floreios, algumas invencionices e tal. Então, a nossa ideia de literatura é muito calcada na ideia de ficção, só que isso não necessariamente se aplica às histórias indígenas, porque muitas das histórias indígenas são originadas nos mitos, e os mitos têm funções, muitas vezes, funções educativas, funções claras. A literatura, por si só, eu sempre cito aquela frase que está lá no prefácio do Dorian Gray, do Oscar Wilde: a arte não tem qualquer utilidade. Oscar Wilde diz isso lá no prefácio de Dorian Gray. E a literatura, teoricamente, também não tem que ter nenhuma utilidade, não deve se falar em finalidade da literatura num primeiro momento. Só que o fato de que a gente não deve falar necessariamente de finalidade não significa que devemos excluir quando há finalidade. Então, essa ideia de, poxa, se tem uma finalidade, então não é literatura, também é uma ideia radical e equivocada. E aí eu comecei a pesquisar durante o meu doutorado o que diziam os grandes teóricos da literatura sobre o conceito de literatura. Esses grandes teóricos da literatura escreveram nos anos 60, 70, Kuller, Velek Warren e tantos outros. Foi o boom, né, Renan, da teoria da literatura naquele período. Então, eu voltei nessas obras, vamos dizer que são obras magistrais sobre o tema, para tentar entender qual era o conceito deles de literatura. E aí eu vi que, mesmo para esses autores canônicos, a literatura oral também é literatura. Até porque a base da literatura europeia, o começo, durante o romantismo, bebeu muito das fontes orais. Eles foram muito, e eu falei sobre o romantismo aqui na aula passada, vocês vão lembrar, toda aquela ideia do primitivismo, foi justamente procurar as histórias dos celtas, dos bretões, dos francos. Poxa, então agora vamos romantizar, vamos retomar esses cantos e transformar isso em literatura. Então, toda a história da literatura europeia se calca nos romances até orais, porque existiam os romances medievais orais. Ontem eu estava lá na Academia Brasileira de Letras, né, estava lá na BL, numa conferência, já está disponível, se vocês quiserem ver no YouTube, já está lá disponível. E eu lembrei lá na BL que o próprio Romeu e Julieta vem dessa ideia também de uma história que já circulava na Europa, foi escrita por outros autores antes de Shakespeare e ficou famoso pela forma como Shakespeare contou essa história. E aí, então, Velek e Warren, por exemplo, dizem lá que existe, inclusive, uma limitação nesse termo literatura. Eles falam isso no manual deles, porque literatura, pela própria etimologia, é restritivo à forma impressa. Literatura é aquilo que vem da letra impressa. E aí eles propuseram a substituição por equivalentes. Vejam vocês aí, ó. Wortnuts, que é arte... Não sei se estou falando certo. É Wortkunst, arte verbal em alemão. E Slovensnost, obra da criatividade humana em russo. Wortkunst. Então...
Então, obrigada por corrigir, porque eu não sei nada de alemão. Então, você acredita que até eu não estou enxergando direito? Está um pouco longe aqui de mim. Sim, obrigada pela correção. Então, vocês veem aí, continuando aqui, são históricos os estudos sobre essas narrativas, obrigada, quando oriundas da tradição europeia, obrigada, Nicolas. Processo iniciado durante o período romântico por conta dos movimentos de valorização nacionalista. Ou seja, a oralidade só serve como elemento excludente quando pertencente a outras culturas, que não europeias, levando a literatura a um perigoso centramento eurocêntrico. Porque eu ouvia muito isso. Nossa, você está... mas isso aí é história oral, é folclore, é narrativa oral, nada a ver. Mas não se faz essa pergunta quando alguém está estudando a tradição celta, por exemplo, histórias da tradição celta ou de outras culturas europeias, tá? Dando continuidade, então eu fui lá, tanto nas teorias indígenas do Canadá como aqui no Brasil, para entender como seria a caracterização dessa literatura ou dessas literaturas indígenas. E encontrei pontos em comum, vejam só vocês. Rufo, no Canadá, disse assim: a literatura indígena canadense se divide em duas principais vertentes: narrativas de cunho político, nas quais os escritores denunciam de alguma forma a expropriação de terras, bem como destruição dos recursos naturais das reservas, e dois, os livros que resgatam tradições orais das comunidades. E aí fui ver que a Graça Graúna fala basicamente a mesma coisa, sem se referir a Rufo, porque Rufo escreveu depois, e eu tenho certeza que ele não lê português e ele não viu o livro da Graça Graúna. E aí a Graça Graúna diz assim: a presença de denúncia política em confluência com a ligação dos indígenas com a terra e uma forte oralidade na escrita. Então, se fosse para a gente pensar em gêneros, porque a literatura indígena não dá para a gente dividir em gêneros como a gente divide no nosso mundo, não dá para pensar, é literatura infanto-juvenil. Por quê? Os gêneros indígenas são mais fluidos, as histórias são fluidas, porque as narrativas orais são assim, né? Então fica muito difícil a gente pensar em literatura infanto-juvenil de uma maneira muito simplista, aplicada à literatura indígena, porque muitas daquelas histórias não estão direcionadas só à criança. Na tradição daquele povo, ela está direcionada para o povo, não há essa distinção. E a criança tem que sair da sala, não vai ouvir a história, ela vai sair aqui da oca, não vai ouvir não, vai para lá. Não existe essa ideia. Então eu consegui encontrar esses pontos convergentes, tanto no Canadá quanto no Brasil, e não sei se a gente pode falar de gênero aí, mas é interessante enquanto características em comum e distintivas ao mesmo tempo, né? E então são literaturas que estão muito, não vou dizer que presas, mas inspiradas pela oralidade. E aí, como os escritores indígenas estão ainda ligados à tradição oral, existe um grande desafio da parte deles em traduzir essas culturas ágrafas para as outras culturas hegemônicas. Eu defini esse processo, aqui no meu estudo, como uma tradução transcultural, porque todas as traduções são culturais. Se você faz uma tradução sem conhecer a cultura para a qual você está traduzindo e da qual você está traduzindo, muito provavelmente você vai produzir uma péssima tradução. Então, todas as traduções são, por essência, culturais. Mas eu chamei essa tradução indígena como tradução transcultural porque, no geral, esses escritores trazem histórias que são de uma cultura ágrafa, por essência, e precisam, além de fazer a tradução linguística para um outro idioma, então vamos pensar assim, Daniel Munduruku, ele está lá ouvindo as histórias do povo Munduruku, na língua Munduruku, etc. Então, ele vai ter que fazer uma tradução, além da linguística, uma tradução cultural
e uma tradução transcultural, porque essa cultura aqui, o avô dele, que narrava as histórias, Apolinário, não sabia ler e escrever. Então, ele está trazendo uma tradição ágrafa desse avô e dessa avó ainda para uma cultura escrita e em português. Então, é um desafio muito grande. O que a gente vê, no geral, é isso que está acontecendo aqui no Brasil. São ainda resgates mesmo de histórias, né? Vamos dizer assim, uma maneira de preservar essas histórias. Não sei se a palavra resgate ainda cabe pela antropologia, porque a gente está num mundo que as palavras estão muito condenadas, né? Tem que tomar cuidado com o que fala. Mas, então, para não usar a palavra resgate, vamos dizer assim, uma ideia de você fazer a manutenção dessas histórias e de também conseguir uma penetração maior na própria sociedade brasileira como um todo. Então, olha, oriundos de uma tradição oral, os escritores indígenas enfrentam o desafio de traduzir essas culturas ágrafas para outras culturas hegemônicas de base escrita, constituindo seu trabalho, para além da criação, um ofício de tradução transcultural, conceito que desdobra a partir da tradução cultural desenvolvida por Peter Burke. Segundo o autor, o termo foi cunhado pelos antropólogos para descrever o que ocorre em encontros culturais quando diferentes grupos buscam entendimento mútuo. Expandindo esse conceito, Burke conclui que toda tradução é cultural, pois atende às necessidades, aos interesses, aos preconceitos e às maneiras de ler da cultura-alvo, ou, pelo menos, de alguns grupos dentro dela. Ou seja, na tradução transcultural, junto com esse mesmo direcionamento, encara-se o desafio de traduzir uma cultura ágrafa para uma sociedade letrada. E agora, uma questão que eu também falei ontem lá na ABL, que eu sempre estou batendo, que é essa associação permanente que é feita aqui no Brasil entre a literatura indígena e a literatura infanto-juvenil. Então, tem muitas pessoas aqui no Brasil que pensam que toda a literatura indígena é infanto-juvenil, ou que indígena só escreve para criança e tal. E eu acho que está na hora da gente começar a repensar esse conceito, repensar essas ideias e questionar por que isso está acontecendo. E aí, vejam vocês, eu consegui encontrar algo muito parecido também nos Estados Unidos. Um teórico chamado Homer, em 1983, porque, como falei para vocês, a literatura indígena lá já estava acontecendo há mais tempo. E vejam só o que o Homer falou. Se os não indígenas estivessem conscientes dos vários contextos das narrativas orais dos povos nativos norte-americanos, estariam menos propensos a entendê-los como contos infantis ou superstições. Então, vejam vocês que isso também aconteceu nos Estados Unidos em algum momento da história literária. Então, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo no Brasil? E isso acontece nas Américas em geral? Porque é a própria ignorância, desconhecimento dos ocidentais com relação a essas narrativas. Em segundo lugar, a própria presença da oralidade, que torna essas narrativas mais fluidas, mais apreensíveis, mais compreensíveis. E isso faz com que as pessoas associem a história para criança. Porque as histórias para criança, no geral, são fáceis, são muito oralizadas. E, em terceiro lugar, nós temos uma presença recorrente nessas histórias dos personagens, que eu traduzi como transmorfos, se fala em inglês tricksters, e a gente não tem um termo assim muito em português, mas eu acho que transmorfo é um termo que traduz melhor, é que são esses personagens que se metamorfoseiam. E aí eu até chamei no meu livro como Metamorfoses Ameríndias em filiação ao Eduardo Viveiros de Castro, que usa esse termo do perspectivismo ameríndio. Então, são personagens muitas vezes animais, que também são gente, que também são pedra, que também são árvore. Isso, para as nossas culturas aqui no Ocidente, parece fábula de Esopo, parece filme da Disney. Então, as pessoas associam com esses filmes da Disney, que o ursinho fala, que ali não é isso, ali o que está acontecendo é personificação. É uma outra ideia. Então, são comuns histórias nativas sobre os transmorfos, personagens que se metamorfoseiam,
ora humanos, ora viram outros elementos naturais, como onça, lua, entidades fantasmagóricas. Então, eu chamei de metamorfoses ameríndias. Então, vejam só o que o Eduardo Vieira de Castro fala sobre esse perspectivismo ameríndio. Acho que a maioria que conhece, mas aí, como o curso está sendo gravado e talvez muitas pessoas que acessem não conheçam. Ele vai dizer assim, ó, tipicamente, nessas culturas que ele estudou na Amazônia, os humanos, em condições normais, veem os humanos como humanos e os animais como animais. Quanto aos espíritos, ver estes seres usualmente invisíveis é um signo seguro de que as condições não são normais. Os animais predadores e os espíritos, entretanto, veem os humanos como animais de presa, ao passo que os animais de presa veem os humanos como espíritos ou como animais predadores. Então, o Eduardo sempre dá esse exemplo, né, de que muitas vezes a onça nos vê como nós vemos, por exemplo, uma paca, uma anta, algum animal que a gente caça, né, a cutia. Então, a onça, quando ela nos vê, ela que é humana, ela é que se vê como humana. E nós somos um animal a ser predado, assim como nós vemos a cutia, por exemplo. E em muitas dessas histórias, a onça é um ser humano mesmo, ela tem uma roupa, em que em algum momento ela vai tirar essa roupa, ela vai virar gente, e ela vai falar como gente. E nas narrativas indígenas é comum, quando o sujeito está contando que ele está na floresta, e ele se deparou com um espírito, ele se deparou com uma onça, ele vai dizer, eu também sou humano. Quando ele tiver que falar com esse elemento, porque o elemento se vê como humano. Então, se você vê um espírito, você vai dizer, eu também estou vivo, porque o espírito tem certeza de que ele está vivo, o morto é você. Então, você tem que dizer para o espírito que você está vivo, para ele não te atacar e não te atormentar. Então, essa ideia é muito interessante, porque mostra como os indígenas veem humanidade em tudo. Existe humanidade na pedra. Eu vi muito isso no Canadá também. Quando você vai sentar numa pedra, você tem que pedir licença, porque ali está, muito provavelmente, encarnado um espírito mais antigo. Então, são as avós, os avós e as avós que estão nas pedras, e você não pode sair sentando de qualquer forma, você tem que falar, com licença meu avô, com licença minha avó, estou sentando aqui, porque algumas pedras estão ali encarnadas, né? E aí é muito interessante essa ideia que o Eduardo trouxe. Ele conseguiu realmente explicar isso de uma maneira muito didática para os brasileiros, de que para os povos indígenas não só nós somos humanos, não existe essa hierarquia. E aí, na última aula, nas últimas aulas, a gente falou sobre Bíblia também, sobre Velho Testamento, Novo Testamento. E no nosso mito de criação, nós somos a última criação, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e supostamente somos os mais perfeitos e únicos, e os favoritos de Deus, né? E isso não existe nessa ideia trazida pelos povos indígenas. E vejam só, eu encontrei também lá no Canadá, nesse pesquisador Paul Medley, que é um filósofo, também com formação em antropologia, uma constatação super parecida com o que o Eduardo Vieira de Castro encontrou nos povos da Amazônia. Só que o Paul Medley estudou os Ojibwas, Anishinaabes. Olha só o que ele descobriu. Nestas histórias de ursos, os Ojibwas entendem a afinidade entre animais e humanos no contexto de Gênesis ou histórias ancestrais. Conforme tais histórias, os animais no passado tinham características que hoje consideramos exclusivamente humanas. Conforme o tempo passou, porém, os animais perderam muitas dessas características. Os animais no passado, portanto, eram humanos, ou se assemelhavam a seres humanos. A separação homem-animal ocorreu depois, uma ideia bastante diferente das teorias evolutivas do Ocidente. Então, em algum momento, o urso foi gente. Então, é quase como se fosse pensar em escala evolutiva, o urso está mais evoluído do que nós, nessa visão Anishinaabe. Tá? Então, outra questão
que faz com que as pessoas aqui no Brasil pensem que a literatura indígena é uma literatura infantil tem a ver com a presença de ilustrações. É muito recorrente que os livros indígenas sejam ilustrados, tá? E aí, por que isso acontece? Isso faz parte desse processo que eu chamo de tradução transcultural. Por quê? Como você está vindo de uma cultura ágrafa, você precisa, de alguma forma, trazer elementos que compensem a transformação de uma contação de história num registro escrito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O contador de histórias é quadridimensional. Ele tem um corpo físico, ele tem voz, ele tem expressão, e ele pode flutuar todo momento na sua narrativa. Ele pode criar, recriar. E o registro escrito é um registro estanque. A gente escreve, aquilo fica ali daquela forma. Então, não tem como você interagir com o público aqui. Você escreveu, entrega na mão de Deus, entrega para o público. Por isso que se diz que a história não é mais do escritor, que aí cada um vai interpretar como quiser. Quando você está num momento de contação de história, numa aldeia, é diferente. Tem um público que está interagindo, a pessoa pode perguntar alguma coisa, até interromper o contador de história. Tem flutuação de voz, tem toda a imagem, todo o imaginário é construído a partir do corpo físico do narrador. Isso se perde. E também temos que pensar que, em muitos casos, esses escritores querem levar os livros para as comunidades, e são comunidades onde nem todo mundo lê. Isso aconteceu com a Maria Campbell. Então, a Maria Campbell é considerada a primeira escritora canadense do período do Renascimento literário canadense, que é nos anos 70 que isso acontece. Então, falei para vocês que teve toda aquela escrita durante o romantismo, os indígenas param de escrever, porque o mercado editorial não tem mais interesse, somem da praça, e aí só voltam nos anos 70. E Maria Campbell teria sido a primeira, pioneira, e depois a gente vai ver que não é bem assim, mas ela é considerada até hoje, e a obra dela é uma obra seminal importantíssima. Eu conheci a Maria Campbell quando eu estava lá, e ela me deu esse livro, né, que é Stories of the Road, Allowance People. Ela estava reeditando esse livro na época que eu estava lá. É um livro super interessante, porque, além de ser totalmente ilustrado, ele utiliza uma linguagem que é um inglês indígena. Então, assim como vocês escutam muito falar de Black English, que é o inglês que os negros falam, existe também um Red English, que não se comenta muito aqui, que é uma variante do inglês mais falada pelos indígenas. É muito difícil quando a gente chega lá, sem ser falante nativo do inglês, entender. Com o tempo a gente vai acostumando. Então, ela optou por escrever o livro exatamente como os velhos falam, o inglês que os velhos falam. Então, vamos dizer, com erros, que seriam erros gramaticais. E, além disso tudo, ela colocou no finalzinho lá do livro um CD sendo narrado, algumas das histórias sendo narradas e algumas das histórias sendo narradas lá em loco, com um som de músicas da aldeia dela e tal. Ela não se considera a escritora. Então, se vocês olharem aqui no livro, ela botou tradução e colocado no papel por Maria Campbell, porque são histórias que ela recolheu, ela adaptou e colocou no papel. Então, ela não se colocou como a escritora da história para poder dar os créditos à coletividade. E aí, vejam só o que a Maria Campbell falou sobre a presença dessas ilustrações, o porquê dessas ilustrações. As ilustrações foram pensadas para os idosos que me contaram as histórias, porque alguns leem e escrevem pouco. Eu queria que eles não apenas segurassem e olhassem o livro sem entendê-lo, mas que fossem capazes de também lê-lo. Os desenhos foram feitos pela Sherry. Eu não disse a ela o que eu queria, ao contrário. Quando terminei de escrever o livro, dei a ela para que terminasse de traduzi-lo. O desenho é uma outra forma de tradução. Então, vocês vejam que, a partir do desenho, que é um índice, aquele velho da aldeia consegue, simplesmente só pelo desenho, entender, poxa, essa história que fulano tanto gosta e tal e tal. Então, é um índice
que ajuda essas pessoas da comunidade a retomarem essa história e a conservarem também essa história dentre as múltiplas gerações por vir. E aqui é a mesma questão, temos essas ilustrações proliferando. E aí, voltando para o Cacaverá, numa entrevista, ele fala algo mais ou menos parecido. Ele diz assim, que a escrita indígena existia. Ela estava, porém, ligada aos grafismos, às cestarias, às pinturas corporais, traduzindo-se assim por simbolismos. Com essa revelação, o autor nos dá uma pista sobre como esse processo de adaptação da oralidade para a língua escrita é feita por alguns autores indígenas brasileiros, por meio da inserção de grafismos e de gravuras nas obras literárias. Pulei. E aí eu falei já para vocês essa questão dos gêneros, né? E aí, eu falei para vocês que os gêneros são fluidos aqui no Brasil, essa ideia da literatura indígena não cabe. E lá na América do Norte também. Feldman notou que, abre aspas, os estilos dos contos fluem entre si livremente e a diferença entre narrativas folclóricas e mitos marcantes na cultura ocidental é rompida quase que por completo pelos indígenas norte-americanos. Quando a gente está junto a um contador de histórias, a um narrador indígena, tanto aqui como lá, é muito comum a gente perceber que, às vezes, do nada, o narrador começa a cantar. Ele está contando uma história e aí, de repente, ele começa a cantar, porque aquela música tem a ver com a história que está sendo narrada, e aí ele para, e às vezes faz uma pagelança. É assim que funciona, flui. É claro que o livro é muito limitado para trazer todas essas nuances, mas eu acredito que os autores indígenas tentam fazer essa tradução da maneira mais ampla possível. Então, tanto que alguns também entendem que estão fazendo uma pagelança, essa ideia de estar curando o homem branco através das letras e tal, não deixa de ter um valor ancestral também. E aí, eu quero dizer para vocês agora uma outra problemática que eu levanto, que é essa problemática da recepção das obras indígenas, que servem também para explicar aqui no Brasil esse contexto infanto-juvenil. Tá? O que acontece é que a literatura indígena brasileira, como falei para vocês, surge em 1980, ela começa a ganhar muito mais visibilidade nos anos 2000 em diante, com esses autores que vão sendo classificados como escritores infanto-juvenis, e muito porque nós temos aí o surgimento das leis a partir dos anos 2000, que vão tornando obrigatório o estudo das culturas indígenas e afro-brasileiras nas escolas, todas as escolas do país. É uma lei ainda com muito pouca aplicabilidade, né? A gente vê isso muito pouco acontecendo ainda, mas em algum momento isso vai ter que ser realidade. E essas obras, e nós falamos aqui sobre a questão editorial, a questão do mercado, vivemos numa sociedade capitalista, não temos como fugir disso, pelo menos por enquanto. Então, o mercado dita muitas questões, e uma das questões é que esses livros começam a servir como base, como material, porque não existia até então material para ser comprado pelas escolas, a lei é promulgada, sem que se pense nessa ideia do material. Então, que material que a gente vai usar? Então, esses livros são inseridos nas listas de compra obrigatória do governo e distribuição nas escolas públicas para serem usados como material didático de apoio para os professores. E isso é um problema, porque muitas vezes o professor, na maioria das vezes, não passou por um letramento, ele não tem qualquer ideia dessas culturas, ele vai ler de uma maneira descontextualizada e o que vai acontecer? Vai perpetuar estereótipos. Ou vai simplesmente achar que li o livrinho do Daniel Munduruku, está tudo resolvido, acabou o preconceito no Brasil, eba! Isso não existe, a gente sabe. E aí começa a virar uma fantasia. Então, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ficar confundindo ficção com realidade. Né? Então, vejam só, aqui no Brasil, eu digo que houve uma certa negociação, porque começou a ter essa exigência,
O próprio indígena acredita que a literatura dele, isso é legítimo, isso não é uma invenção. O indígena acredita, vocês viram, que a literatura deles vai transformar a sociedade, vai pacificar o homem branco, etc, etc. E acaba que a população infantil é uma população interessante para esse indígena, porque é uma população muito mais desprovida de preconceitos, com a cabeça muito mais aberta, que está em formação, etc, etc. O único grande problema é que criança não vota, criança não tem poder político, criança está sob a chancela do pai e da mãe. Então, são questões para a gente pensar também. Mas é interessante essa ideia que o indígena tem de que, poxa, eu vou ocupar as escolas e vou, de alguma forma, mudar o futuro ancestral, como diz o Ailton Krenak, eu vou conseguir mudar o futuro do país a partir do presente. Isso é real. Então, acaba acontecendo, eu digo que uma negociação acabou acontecendo, talvez essa negociação esteja em curso, porque o governo e as editoras começam a classificar essa literatura como infanto-juvenil, o indígena aceita tanto pela sua própria crença, como também porque existem algumas outras vantagens em ser literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil vende bastante, tem mais visibilidade, e a literatura infanto-juvenil está dentro de um circuito na academia que é um circuito marginalizado. Nós temos nas universidades pouco se fala nas universidades sobre literatura infanto-juvenil. Eu falo universidades, formação em letras mesmo. Não são todos os cursos que têm a disciplina de literatura infanto-juvenil, etc. E aí está num lugar de marginalidade, que isso, por um lado, é ruim, mas, por um lado, é bom, porque também é um campo de estudos bem menos acadêmico, bem menos solene. E aí, quando você vai num congresso de literatura infanto-juvenil, você acaba vendo pessoas de outros campos que estão ali. Ele é mais elástico, ele aceita melhor. Então, isso são questões interessantes também. E aí eu disse aqui, por um lado, há um desprezo intelectual pela literatura infantil, falando geral, tá, gente? Não é todo mundo que pensa assim, como campo de estudo. E os livros dedicados às crianças não ocupam um espaço relevante dentro da academia. Mas aí, abre aspas, cito Peter Hunt, que é um grande especialista internacional no assunto, diz o seguinte: essa marginalização apresenta certas vantagens, porque é culturalmente pouco ostensiva, a literatura infantil não se torna exclusividade de nenhum grupo ou disciplina. Então, eu vi aí uma negociação, como falei com vocês, que quando participei do congresso lá no Canadá, e contestei com os indígenas, gente, mas vocês estão excluindo esses escritos do século XVIII e XIX indígenas só porque o pastor estava em cima, só porque as editoras estavam em cima. E aí, e agora? As negociações vão sempre acontecer, ainda mais quando você está pensando em agenciamento, você está pensando em grupos de subalternidade, e aí como é que a gente luta contra isso? Não adianta a gente esconder que as negociações estão em curso e que isso acontece. E olha só, no Canadá eu percebi uma coisa parecida acontecendo também. Eu falei para vocês que Maria Campbell foi a pioneira, considerada a pioneira desse renascimento canadense, das letras indígenas canadenses. Ela escreveu Half-Breed, em 1973. Half-Breed é como se fosse sub-raça, em inglês. É como o grupo dela era chamado, porque eles são mestiços. São indígenas, muitas vezes, que têm cabelo loiro, olhos azuis, porque são mais ou menos até parecidos com os caiçaras aqui no Brasil, por exemplo, que é uma população que você olha, é uma população indígena, mas também muito mestiça, muito ligada a costumes indígenas, mas também com alguns costumes mais ocidentalizados. Então, eles eram chamados de sub-raça por conta disso. E aí, nesse livro, que é um livro de memórias, é uma surpresa, autobiografia, como eu falei para vocês, que os norte-americanos amam autobiografia. E aí ela conta ali as mazelas, as experiências, que ela teve que se prostituir, ela teve uma vida muito difícil e tal. E aí virou um texto
seminal, hoje obrigatório nos estudos indígenas, e digo que até mesmo nas escolas ele é muito lido, nas escolas básicas de ensino médio, tá? E aí, vejam o que aconteceu. A obra da Campbell eclipsou uma outra obra que eu descobri, que foi publicada antes, um ano antes, a Forbidden Voice. Alma Green, que é uma indígena Mohawk, publicou esse livro chamado Forbidden Voice, Reflections of a Mohawk Indian, que não é uma autobiografia, pode até parecer pelo título, mas não é. Ela cria um personagem que é muito, claro, um alter ego dela, e a partir dessa personagem que começa criança, ela vai narrando vários aspectos da vida dela, mas também muito permeados por um mundo mágico. Então, é uma narrativa que sai desse âmbito ocidental. Você vai lendo, aí tem coisas ali que você vê que são completamente inverossímeis, né, inverossímeis dentro da nossa realidade, mas é porque estão partindo de um ponto de vista muito mítico, muito mitológico da comunidade dela. E aí você vê também aquela fluição de gêneros que vão se confundindo, muitas ilustrações, o livro é todo ilustrado, diferente do livro da Maria Campbell, que é uma autobiografia clássica. E aí tem características refratárias ao mercado editorial de lá, pelo menos dessa época, porque além de ilustrado, segue uma narrativa não linear e conta histórias nada ocidentais. Então vocês veem que aconteceu aqui, aconteceu lá também, e aí a gente precisa definir qual é a primeira obra. Então vamos definir a primeira obra de sucesso, foi essa obra que agradou, foi um best-seller lá, não sei quantas edições, ela lançou uma nova edição, se não me engano, em 2020, onde ela acrescentou algumas histórias que tinham sido censuradas na primeira edição. Uma delas é um estupro que ela sofreu, e ela me contou isso, que ia entrar na próxima edição, um estupro que ela sofreu por um guarda da cavalaria montada canadense. Aqueles guardinhas que são símbolo do país e tal. E isso, ela tentou contar isso nos anos 70, o editor tirou, mas os papéis estavam lá, guardados na editora, e aí eles retomaram, recobraram, e aí procuraram ela, poxa, agora está na hora da gente contar. Então, vocês veem, o Canadá não estava vivendo um período de ditadura militar, diferente daqui, né? Mas, ainda assim, a censura existe. Isso é muito real, né? Agora, vamos falar, porque hoje eu quero terminar a aula um pouquinho mais cedo, então vamos falar sobre a literatura indígena brasileira. Já falei aqui para vocês da pacificação do homem branco como uma característica muito recorrente. Quero falar para vocês também dessa distinção nas autorias da coletividade versus o sujeito. E quando a gente pensa em literatura, em escrita, a gente ainda pensa muito na ideia do gênio literário, que é uma ideia que vem do romantismo. Vamos pensar na própria música, Beethoven, tudo isso ficou muito cristalizado, essa ideia dos gênios ficou muito cristalizada do romantismo, como o gênio como uma força da natureza. O sujeito nasce brilhante e tal, e aí ele produz uma obra-prima. Essa ideia não existe nas artes nem na literatura indígena, porque sempre se pensa em coletividade. As histórias vêm da coletividade, e no nosso caso também, só que a gente esqueceu disso, né? Porque muito da literatura vem de uma base oral ainda, são histórias que são recontadas, etc. Eu sempre digo, um livro não é fruto do trabalho só de uma pessoa. E aí a gente pensa em livro, esse livro aqui teve revisor, teve capista, teve editor, é uma equipe que trabalha, sai o nome do autor, os outros saem com os créditos pequenininhos, mas é uma equipe que trabalha em cima de um livro sempre. E o que seria dos escritores se eles não tivessem leitores críticos, que a gente sabe que hoje muito dos romances, das escritas antes passam por um leitor crítico e às vezes até por um leitor sensível. Hoje em dia se contrata muito leitores sensíveis quando são temas étnicos que estão sendo
retratados, ou questões de deficiências, etc. E aí a literatura indígena assume essa coletividade muito mais do que a literatura ocidental, seja colocando o nome de vários autores em livros, como o Livro das Árvores, que a autoria é ticuna, não tem nome de autores, ticuna, que é o povo ticuna, a Maria Campbell, que vocês viram ali, que ela se colocou como tradutora e pessoa que colocou no papel, como no próprio fato de os autores indígenas, e os indígenas em geral, assumirem aqui no Brasil a etnia no sobrenome. Então, isso já é uma tendência, isso já está legalizado. Daniel Munduruku. Então, quando ele escreve, ele também está assinando como Munduruku, Ailton Krenak e tantos outros que estão, na verdade, pela própria assinatura, representando todo um povo. Essas narrativas rememoram os anciãos dessa maneira, em muitos casos, porque, inclusive, não é incomum que a gente veja numa história indígena o narrador dizendo: meu avô contava a história assim, minha avó, etc. Puxa, ouvi um velho lá na aldeia que contou essa história. São os grandes contadores de história que estão morrendo, né? Então, isso. É uma forma de você, de alguma forma, levar, né? Exatamente. Inclusive, eu conheci recentemente um escritor, que é o Itanajé Cardoso, do povo Munduruku, que defendeu o doutorado dele em linguística, recentemente, agora, pela UFAM. E ele estava me contando que na aldeia dele, a avó dele, que recentemente faleceu, era a última falante da língua. Então, o romance que ele lançou acaba trazendo... E aí ele traz um formato diferente, ele está trazendo um romance, está escrevendo romances, já assumindo um formato ocidental, mas tentando dar uma nova cara e uma cara mais indígena a esse formato, tentando transgredir, de alguma forma, com esse gênero ocidental. Então, temos uma literatura que se assume como contemporânea. Então, a literatura indígena, isso pode parecer estranho, mas é uma literatura que, para alguns, pode ser vista como atemporal, porque é uma literatura que perpassa vários períodos históricos, mas talvez por isso mesmo ela também é contemporânea. Ela consegue permanecer, ela consegue se renovar. Essa temporalidade diferente da literatura ocidental, como eu já falei, essa continuidade do que é ancestral. Então, nós vemos em muitos autores indígenas assumindo isso e falando: eu escrevo para manutenção, para que essas histórias não sejam esquecidas. A Márcia Cambeba, por exemplo, ela falou até sobre alguns aspectos da comunidade dela que foram registrados por viajantes europeus como algo que acaba sendo positivo, porque ali, nesses registros, embora tenham sido registros feitos pelos colonizadores europeus, ela diz: poxa, mas hoje isso está servindo, a gente está também transgredindo, porque está usando esses registros para também manter a nossa história e resgatar alguns desses costumes, algumas dessas vestimentas que acabaram sendo deixadas de lado com o tempo. Esses escritores veem a escrita como apenas uma técnica. É só mais uma técnica, é uma técnica ocidental que eles conseguiram aprender, como o celular é uma técnica, é uma tecnologia, não tem nada assim tão de especial como a gente pensa. E essa presença marcante da oralidade. E aí, por que essa literatura está inserida na ideia de contemporaneidade? Tem um artigo que eu publiquei na Uni Andrade, uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, que se chama Rastros do Futuro. E ali, naquele artigo, eu desdobrei melhor por que essa literatura é também uma literatura contemporânea, a partir da nossa própria ideia de contemporaneidade. Não só porque o indígena se vê como sujeito contemporâneo, mas porque na nossa própria literatura contemporânea existe toda uma valorização das alteridades, existe muito forte a presença dessas narrativas do eu. Então, acho que agora está passando um pouquinho isso, mas até 10 anos atrás a autoficção era, sem dúvida, o gênero
que estava em alta, ainda está, porque a última ganhadora do Nobel é um nome da autoficção, então, de alguma forma, isso ainda está acontecendo. Então, é essa ideia das narrativas do eu, que acaba sendo também a narrativa indígena, ele está contando sobre o povo dele, acaba sendo um pouco essa ideia de contar a sua própria história, a sua escrevivência de alguma maneira. São narrativas mais curtas, a contemporaneidade não dá conta dos grandes romances, como tivemos no passado. Então, essas narrativas indígenas que tendem a ser contos, tendem a ser curtas, se encaixam muito bem no nosso tempo. A ideia da autoficção, como eu falei para vocês, essa valorização também da literatura universal e regional em contraposição à literatura nacional. Falei para vocês que o século XIX, o romantismo, valorizou muito essa ideia da nacionalidade, a própria língua, a ideia do que seria uma literatura brasileira. Temos que escrever uma literatura que represente o nosso país. E isso, na contemporaneidade, perde espaço. Hoje não se pensa mais a literatura como necessariamente um reflexo da nação. Muito pelo contrário, nós temos hoje o que se fala de literaturas transnacionais, ou a literatura hipercontemporânea, que é essa ideia de narrativas que você escreve podem estar acontecendo em qualquer país, em qualquer lugar. Ficção científica, não necessariamente está nomeado o país, a cidade onde acontece, e os escritores vão ganhando o mundo, vão ganhando traduções. Eu até citei o Daniel Galera numa última aula, porque eu acho que ele é um bom representante assim, aqui do Brasil dessa ideia de universalidade. A literatura indígena acaba também refletindo algumas das inquietações contemporâneas que estão presentes em literatura contemporânea não indígena, como questão das crises das identidades. E aí cito Stuart Hall, que é o grande nome sobre essa questão, identidades que são mais fluidas, que são mais mescladas. A questão do antropoceno, temos agora aqui no Brasil Ailton Krenak como grande nome, que vem falando, e aí eu acho o Ailton também um bom exemplo dessa presença da oralidade, porque o Ailton ele não escreve, ele simplesmente profere as conferências que são registradas, adaptadas e publicadas. E então vocês veem a potência oral que existe nessa literatura e ele se torna um best-seller, mesmo assim. Isso é bem interessante. Então temos toda essa crítica ao antropoceno, que está muito presente em outras literaturas contemporâneas, denúncia de violência urbana e, em alguns casos, as relações líquidas, essas relações que se dissolvem, tudo isso são temas do momento na nossa contemporaneidade e que a gente consegue encontrar também nas literaturas indígenas. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês de literatura indígena brasileira, para as pessoas que, de repente, não têm muito contato com esses textos, que têm curiosidades. Poxa, por onde começar? Que nomes, que autores? Então, vamos lá. Em alguns casos, nós temos alguns autores que fazem da sua literatura indígena uma resposta à literatura brasileira anterior. E eu trouxe o exemplo de Graça Graúna. Na última aula falei para vocês de Marabá e disse, gente, eu não trouxe aqui o texto, porque vamos deixar para um outro momento a gente ver esse texto. E Marabá, lembrando, o que eu já tinha mencionado na última aula, é a história de uma mulher que nasce fruto de um relacionamento tupinambá com branco. Eram chamados de Marabã, gente de guerra. Isso era um mecanismo de colonização. Os brancos faziam isso para terem filhos mestiços nas aldeias e, com isso, conseguirem patrulhar e comandar e controlar as aldeias. E, nesse poema de Gonçalves Dias, Marabá, ela não encontra um lugar, ela não tem lugar. Gonçalves Dias consegue antecipar essa ideia do choque da civilização e até mesmo da questão das dúvidas das identidades. E ela diz assim, eu vivo sozinha e ninguém me procura, acaso feitura não sou de Tupã? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. E Graça Graúna, escritora indígena, vai responder, quando Marabá deixou a tribo, não foi por querer. Sendo filha de quem é, enfrentou as duras penas de ser o que é, filha da mistura. Marabá apenas.
Quem há de querer? Se acaso feitura não é de Tupã, quem define a história dessa Índia meio branca, dessa branca meio índia? Quem há de querer de Marabá as penas? Então, temos aí, numa certa intertextualidade, também uma resposta, e que não deixa de ser uma resposta política também, né? Continuando essa ideia de crítica social, vemos esse poema de Eliane Potiguara, que vai mais ou menos pela mesma questão, essa dúvida, esse questionamento da ideia. Eu acho interessante também a gente falar da mestiçagem, do mestiço, porque ainda se tem no Brasil muito a ideia do indígena como o sujeito que tem aqueles traços étnicos que foram plasmados pelo colonizador como o indígena, os olhos puxados, cabelo preto, liso e tal. Só que isso nem sempre corresponde, porque passamos por mestiçagens, passamos por processos de estupro, e eu vejo muitos indígenas ainda me contando isso, esse sofrimento. Poxa, as pessoas não acreditam que eu sou indígena porque eu tenho um cabelo crespo, porque eu tenho a pele mais escura, ou porque eu tenho a pele mais branca. Então, eu acho importante também a gente enfatizar que esse problema continua acontecendo no Brasil. O que faço com a minha cara de índia? Eu não sou violência ou estupro. Eu sou história, eu sou cunhã. Barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. Ventre que gerou o povo brasileiro, hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Um trecho sobre o antropoceno, Ailton Krenak. Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós que somos a parte de tudo, 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas. Então está aí o Ailton, de uma certa forma, confirmando a teoria que acabamos de ver do Viveiros de Castro, toda aquela questão. Saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Então, essa ideia de que a Terra também é viva, a Terra também tem humanidade, e a humanidade está presente em todas as coisas do planeta. Isso também aparece nas artes. Então, eu trouxe na aula de hoje aqui, nos slides aqui no nosso PDF, e, aliás, eu ia te perguntar a você se você quer receber esse material, porque eu não sei se você colocou o seu e-mail para receber. Você colocou, né? Tá. Porque algumas pessoas que apareceram depois da primeira aula não me deram um e-mail, e aí você veio. Você recebeu, você está recebendo, então tá. Então, se alguém que não estiver recebendo, depois avisa, por favor, porque eu não tenho esse controle, tá? E aí, nesses slides de hoje, eu coloquei mais artes, né? Vocês viram, Denilson Banil. Então, aqui no final tem toda a iconografia, se vocês quiserem procurar. E esse quadro da Durigó, porque eu falei para vocês dessa literatura tentando mesclar o antigo com o novo. Então, o futuro é ancestral, rastros do futuro, que eu falei, que eu usei esse termo no meu artigo. O futuro é ancestral, diz Ailton Krenak. Porque essa literatura ela vai trazer elementos ancestrais para conseguir fazer um futuro diferente. Então, ela vai se adaptando, porque o mito é isso, o mito é elástico, o mito ele se transforma todo o tempo. Então, não é incomum, como eu citei aqui para vocês, o Itanagé agora está escrevendo um romance, o romance está no segundo, então ele está se valendo desse formato ocidental para poder fazer a criação indígena dele, Munduruku. E aí esse quadro que foi o que deu origem até aqui à capa do livro, eu pedi até aqui o exemplar do Renan para poder mostrar, esse quadro da Durigó traz isso, né? Porque o quadro da Durigó, se vocês observarem que se chama Cocar-Rei, ele traz um cocar figurativo, pintado, que é fantástico. Quando você vê isso de perto, assim, você consegue enxergar as peninhas, assim, os penachos. Incrível o trabalho da Durigó.
com um fundo abstrato. Então, a gente está vendo a fluência de dois mundos aí. E não foi à toa que eu escolhi esse quadro, porque o título da minha obra é O Índio e o Indígena, né? O índio na literatura e a literatura indígena. Então, eu achei muito interessante essa confluência de mundos. E aí, assim, no livro, nós cortamos o cocá, colocamos na capa o cocá e colocamos o abstrato na segunda e terceira capa. Fizemos essa separação para dar essa ideia. E o penacho colocamos no meio, né? O grande penacho, para servir como um índice e tal. O trabalho da Durigó é um trabalho de memória. Eu não estou falando assim dela para ficar fazendo propaganda do livro, nada disso, não. É porque eu acho que vale muito a pena conhecer. A Durigó Tucano começou o trabalho dela já depois dos 40 anos. Ela foi uma pessoa que não estudou, que mal sabia o português, então ela ficou muito assim dedicada a cuidar da família, aquelas, vamos dizer, obrigações mais tradicionais mesmo da mulher tucano. Então, ela já foi estudar bem mais velha. Ela conta que foi estudar junto com crianças, que ela sentia muita vergonha, porque na turma, na sala, só tinha crianças e ela se sentindo velha. E aí ela entendeu que a criança não tinha preconceito. Então, ela acaba trazendo essa mesma fala do Daniel, da criança, como um sujeito com muito mais aceitação às diferenças, né? E aí, Durigó traz nas obras dela muito a questão da memória. Ela pinta muito as cenas que ela lembra da aldeia quando ela era criança. Hoje tem um quadro dela que está no MASP, foi adquirido pelo MASP, então ela é a primeira mulher indígena com um quadro no MASP, e é um quadro onde ela retratou um parto, porque existia todo um tabu com relação ao parto, as crianças não podiam ver um parto, e ela fez o que se chama lá no norte de brechar, quando você olha através das brechas ali da casa, a casa tradicional mesmo, indígena, e ela conseguiu ver aquela cena de parto e ela pintou essa lembrança. São pinturas memorialísticas também. E a própria escrita indígena brasileira, vocês veem que tem muito também dessa questão memorialística. Eu falei para vocês do Daniel, Cacaverá, vão trazendo essas lembranças de aldeia, essas histórias de aldeia. Bom, terminamos hoje um pouquinho mais cedo, que é para vocês poderem curtir um pouquinho o lanche que temos, que todo mundo vai embora, ninguém aproveita, e a casa oferece. Então, eu tive a ideia de hoje apresentar uma aula um pouco mais curta. Temos aqui as referências iconográficas, tá? De Denilson, da Dayara, do Gustavo Caboclo. Para quem não conhece e quiser procurar, eu acho interessante, tá bom? Muito obrigada. Na próxima aula teremos o lançamento aberto. Convidem quem vocês quiserem. Teremos coquetel, DJ, a presença do professor Eduardo Losso, da UFRJ, que vai apresentar o livro, vai promover mais alguns debates com relação ao tema, então vai enriquecer o curso. E espero que vocês tenham gostado e espero vê-los em breve. Muito obrigada.